Temos aqui o exercício 2. Uma parede de tijolos. O K é 0,0015 caloria por segundo, centímetro, grau Celsius. Tá? De 20 centímetros de espessura, tem a sua face interna a 20 graus Celsius e a externa 40 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que atravessa a parede durante 5 minutos. Considere a área da parede igual a 1 metro quadrado. Certo? Esse é o exercício 2 e em seguida a gente vai fazer o exercício 3 aí. Bom, então nós temos aqui, primeiramente, que o fluxo é igual a K vezes a área vezes a diferença da temperatura dos extremos, dividido pelo comprimento. Correto? Então, primeiro a gente vai calcular esse fluxo aí. Então, o fluxo vai ser igual. Então, o K é 0,0015. Então, a gente pode colocar isso aí como 15 vezes 10, 1, 2, 3, 4, vezes 10 a menos 4. Calorias por segundo, centímetro e grau Celsius, tá? Vezes. Qual é a área, Determina a quantidade de calor, 1 metro quadrado. Área de 1 metro quadrado. 1 metro quadrado, então se eu quero transformar metro quadrado para centímetro quadrado, tá? Eu multiplico por 10 a quarta. Se fosse transformar metro para centímetro seria vezes 100, que é 10 ao quadrado. Como é metro quadrado para centímetro quadrado, eu pego esse 100 e elevo ao quadrado, fica 10 à quarta. Então, 1 vezes 10 à quarta, que multiplica. Diferença de temperatura, eu tenho na parte externa 40 e na parte interna 20. 40 menos 20 dá 20. E eu tenho aqui 25 centímetros de espessura. Então, esse é o comprimento ou a espessura. Tranquilo até aqui? Então, nós vamos ter aqui que o fluxo vai ser igual. Então, eu tenho aqui, 10 a menos 4 com 10 a quarta, eu posso cancelar, certo? Aqui eu tenho 25. Se eu dividir 25 por 5, dá 5, Aí eu pego 20, divido por 5 também, dá 4. Aí eu pego 15, divido com 5, dá 3. Então o fluxo vai ser 3 vezes 1 vezes 4, dá 12 calorias por segundo. Tá? Esse é o fluxo, 12 calorias por segundo. O que ele quer é a quantidade de calor que atravessa a parede durante 5 minutos. Então, eu vou pegar o fluxo é igual a quantidade de calor sobre o tempo. Então, o fluxo é 12, que é igual a quantidade de calor nós vamos descobrir agora. E eu tenho 5 minutos. Então, 5 minutos. Eu vou pegar esses 5 minutos, vou multiplicar por 60. Isso vai dar 300 segundos. Então, 12 vezes 300 é igual a quantidade de calor. Então, nós vamos ter aqui que a quantidade de calor vai ser de 3.600 calorias. 3.600 calorias. Então, questão 2, resolvido. 3.600 calorias. Correto? A questão 3 fala aqui, Natália vai a um salão de beleza realizar um penteado em seus cabelos.
Enquanto a cabeleira realiza o procedimento, ela busca em seus conhecimentos de física a explicação para o fato do ar quente que sai do secador secar seus cabelos. Dentre as alternativas abaixo, a explicação correta para o fenômeno que Natália está analisando corresponde à alternativa. Então vamos olhar aqui. Alternativa A. O ar quente sai do secador, faz com que a água retida nos cabelos sofra fusão. Não, gente, fusão não. Né? O ar quente que sai do secador faz com que a água retida nos cabelos sofra evaporação rapidamente. Letra B correta, tá? Letra B correta. Olha a letra C. Ele fala que o ar quente que sai do secador faz com que a água retirada dos cabelos sofra solidificação. Tá errado. Na letra D. O ar quente que sai do secador faz com que a água retida nos cabelos congele. Nossa, olha os absurdos, hein? O ar quente que sai do secador faz com que a água retirada nos cabelos sofra ebulição. Não, gente, não é ebulição, é evaporação. Letra B é a resposta correta. Então, questão 4. Questão 4. Dentre os vários fatores que afetam o clima de determinada região, estão a maritimidade e a continentalidade. São dois fatores importantes aí que realmente interferem, tá? Esses fatores estão associados à distância dessa região aos mares e oceanos. Distância entre aos mares e oceanos. Do ponto de vista da física, os efeitos da maritimidade e da continentalidade estão relacionados ao alto calor específico da água quando comparado com o do solo terrestre. Isso aqui é importante, ó. Isso é muito importante. Dessa forma, esses fatores afetam a amplitude térmica e a umidade da atmosfera de certo território. Tá? Então, vamos pensar da seguinte forma, né? Vamos analisar o seguinte. Aonde eu tenho bastante água, né, durante o dia, né, a água recebe a energia do sol, assim como a parte terrestre, né? O solo ele aquece muito rápido e a água aquece lentamente. Por quê? Porque ela tem um calor específico maior que a do solo. Quando o sol se esconde, quando o sol se põe, o que acontece? Tanto o solo como a água vão resfriar. Só que como a terra, o solo que aqueceu rapidamente, vai resfriar rapidamente. Agora a água que aqueceu lentamente, ela vai resfriar lentamente, mantendo o quê? Uma condição em que favorece a diminuição da amplitude térmica. Tá? E isso é muito bom para a conservação da vida. Então, se a gente for avaliar aqui, ó, letra A. As áreas banhadas por oceanos enfrentam invernos mais moderados, enquanto que, em áreas distantes do oceano, essa estação é mais bem percebida. Essa é a alternativa correta, tá? A gente vai dar uma olhadinha pelas outras aqui, ó. Letra B. Ocorre uma maior amplitude térmica diária em regiões litorâneas do que a verificada em regiões desérticas, devido ao efeito da maritimidade? Não, está errado. É o contrário. Letra C. Áreas sob maior influência da continentalidade tendem a apresentar mais umidade caso não haja interferência de outros fatores climáticos. Não é. Não vai ter essa maior influência da continentalidade, né? O que a gente vai ter aqui, a maior influência é da maritimidade, é da água, tá? Da água. Letra D. Poucas nuvens se formam em áreas costeiras, porque a água absorve e perde calor rapidamente. Não, isso é falso. Ela absorve calor lentamente, ela perde calor lentamente.
Regiões sob grande efeito da continentalidade tendem a apresentar altos índices de pluviométricos devido à grande quantidade de vapor de água? Não, gente. Isso ocorre em função da maritimidade. Tranquilo até aqui? Exercício 5. Considere o trecho da música de Mais Ninguém, de Arnaldo Antunes e Maria Monte. É o meu lençol, é o cobertor. É o que me aquece sem me dar calor. É o lençol, é o cobertor. É o que me aquece sem me dar calor. Do ponto de vista da termodinâmica, e considerando que o termo me aquece corresponde a manter aquecido, pode-se dizer que esse trecho da música está correto, pois a utilização de cobertor e lençóis faz com que a capacidade térmica do corpo aumente, aumentando a temperatura do corpo. Não vai mudar a capacidade térmica do corpo, né, gente? Incorreto, pois a utilização de cobertor e lençóis faz com que a capacidade térmica do corpo diminua. Também não faz sentido. C. Incorreta, pois a utilização de cobertores e lençóis faz com que o calor específico do corpo humano diminua. Também não tem nada a ver. Correto, pois cobertores e lençóis são fontes de calor que podem aquecer o corpo humano. Lençóis e cobertores não são fontes de calor, tá? Não são fontes de calor. Eles são o quê? São isolantes. Então a letra E, ó, correta, pois cobertores e lençóis funcionam como isolante térmico, que dificultam a perda de calor do corpo humano para o meio ambiente. Então a resposta correta é a letra E. Então, exercício 6. Caiu no Enem 2020, né? Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo à fonte de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida luz diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo da energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento de consumo de energia, porque, e aí ele faz aqui, ó, 5 afirmações. Na letra A, fluxo do calor por condução no condensador sofre considerável redução. Letra B, a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Letra C, o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Letra D. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. E letra E. As correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com mais dificuldade. Tá? Vamos entender como é que funciona um refrigerador. Tá? Então nós temos aqui, ele é composto, né, da parte interna, nós temos aqui um compressor, né, um condensador, tá, um evaporador, e aqui voltamos no sistema que vai, cíclico vai ser aqui, né, vamos dizer assim, né, um sistema que vai se repetir, tá? Então nós temos aqui o ar frio que vem, chega no compressor, né, ele vai ser comprimido, tá? Ele vai ser comprimido. Nessa compressão nós vamos ter a realização de um trabalho e o consumo de energia elétrica, correto? Consumo de energia. Aí ele era um vapor frio, ele vai entrar aqui como vapor quente no condensador, né? E nesse momento o que vai acontecer? Ele vai trocar energia com o meio externo. Então é aqui que a gente tem o fluxo de calor. Então ele vai para fora, no processo, né? Retirado no processo, né? Tudo bem até aí? Aí o que acontece? Nós temos aqui
Quem provoca essa parte aí é o nosso condensador, certo? Aí o que eu tenho? Quando houve a condensação, né, nós temos o que? A partir daí, nós temos o líquido quente. Era vapor quente, passou pelo processo de condensação, se tornou líquido quente. Esse líquido quente, ele vai o quê? Ele vai passar para o evaporador, né? Isso ocorrendo isso, nesse momento, há uma expansão. Então, aqui houve uma compressão, tá? E aqui eu tenho uma expansão. Na compressão, né, ele realiza o trabalho ganhando energia. Na expansão, ele vai liberar energia. Ele realiza trabalho, mas ele libera essa energia, tá? Então, eu vou ter agora aqui o líquido que vai passar pelo evaporador e vai se tornar o quê? O líquido frio passa pelo evaporador e vai se transformar em vapor frio. Esse vapor frio, ele vai passar por dentro da geladeira, o que vai manter a geladeira numa temperatura adequada, tá? Então, veja bem, quando a gente olha para essas afirmações aqui, ó, quando ele fala aqui, ó, o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Considerável seria muita redução. Não dá para afirmar que isso seja verdadeiro, tá? A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Também não. Letra C. O fluxo de calor promove significativa elevação de temperatura no interior do refrigerador. Não. Significativamente é algo assim, é muito acima, né? Letra D. A liquefação da substância refrigerante no condensador, que é essa parte aqui, ó, exige mais trabalho. Olha, se aqui eu tenho uma quantidade de calor, uma temperatura muito alta em função de ter colocado alguma fonte de calor aqui próximo, para que esse condensador possa realmente passar esse calor para cá, ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai ter um trabalho maior, ele vai ter que forçar mais. Então, nesse caso aqui, vai haver o quê? Uma realização de trabalho maior, vai haver um aumento de consumo de energia, tá? Então, a resposta correta é a letra D. As correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Não é isso, né? Porque o refrigerador vai ter que fazer o trabalho para que isso não aconteça. Então, a resposta correta é a alternativa D. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, exercício 7, para finalizar essa parte, né? O calor pode se propagar por meio de 3 processos. Condução, a gente já viu todos eles, né? Convecção e radiação. Embora existam substâncias em que as condições do ambiente impedem a ocorrência de algum deles. Um exemplo é a impossibilidade, olha lá, isso aqui é importante, hein? Impossibilidade de ocorrência da. Então vamos lá. Impossível ocorrer radiação na superfície de Mercúrio, onde não há atmosfera? É impossível isso? Não, é possível sim, né? É possível sim. É impossível ocorrer condução no interior dos oceanos terrestres, pois as correntes marítimas favorecem a convecção. É impossível que ocorra a condução? Não, não é impossível. É lógico que a gente vai ter aqui mais convecção, né? Não é impossível. Letra C. É impossível ocorrer convecção na atmosfera de Vênus, pois nela o efeito estufa é muito intenso? Não, não é impossível, porque lá tem gases, né? Tem gases lá, então vai haver convecção sim. Letra D. É impossível ocorrer convecção na superfície da Lua, onde não há qualquer substância na forma líquida ou gasosa? Realmente na superfície da Lua, tá, não vai ocorrer a convecção. Então a resposta aqui é a letra D, tá?
É a letra D. É impossível ocorrer radiação na atmosfera da Terra? Não, não é, tanto que ocorre e ocorre bastante. Tranquilo, gente? Espero que tenham entendido, tá? Qualquer coisa, reveja a resolução do exercício, pegue o seu livro didático, dá uma lida na parte teórica e vamos em frente, né? Estudar sempre vale a pena.